Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui em mais um sábado, dia 13 de dezembro de 2025, para cumprir o nosso propósito de compartilhar aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor no nosso momento tão valioso de meditação neste devocional. Mais uma vez, quem fala aqui com vocês é a Emília Eduarda, ou Eduarda Braga, como normalmente eu sou citada aqui nesse canal. Eu tenho feito aparições bem frequentes, a pedido do meu pai, porque estamos passando por um período de transição e todos muito cansados. Às vezes nós não conseguimos cumprir com a gravação do vídeo em si, e então nós estamos nos apoiando nesse propósito para que ele não venha a ter fim. Hoje nós vamos falar de Eclesiastes, capítulo 12, o último capítulo de Eclesiastes, no caso, E a gente vai falar da primeira parte, que diz assim, dos versículos 1 ao versículo 8. Lembre-se do seu Criador nos dias de sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembrem-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias filhas da música começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho. Quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso. E quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Nós percebemos que neste momento de encerramento do livro de Eclesiastes, de certa forma, é um texto muito cíclico, porque logo no capítulo 1 ele inicia falando vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E uma coisa que me chama muita atenção é que é como se fossem respostas àquilo que é dito no capítulo 1. Porque no capítulo 1 ele diz: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? E de certa forma, quando nós lemos isso, nós ficamos um pouco confusos, porque na nossa realidade, quer dizer, na realidade de alguns, porque eu ainda não trabalho, mas nós tiramos proveito daquilo que nós trabalhamos, nós usufruímos do nosso salário, temos momentos de lazer com a nossa família, então é meio difícil a gente pensar da forma com que o pregador, como ele é trazido aqui nessa versão bíblica, traz pra gente que tudo é vaidade, a gente não tira proveito de nada, porque as coisas passam. E logo aqui no início do versículo 12 ele diz: lembrem-se do seu Criador nos dias de sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Onde o próprio autor do livro, ele, ao longo dos capítulos de Eclesiastes, ele diz que ele perde um certo prazer sobre as coisas que ele teve na vida dele, que ele vê a perda de sentido naquilo, que ele acredita que tudo aquilo é supérfluo, que não foi realmente interessante. E ao final de sua vida, ele entende que tudo aquilo que era de material não era realmente a substância de sua vida, mas a substância de sua vida era o nosso Criador, é o nosso Pai que está no céu, o nosso Senhor Deus. E isso é muito importante
muito interessante da gente entender quando a gente percebe a profundidade da reflexão do autor, porque existem vários momentos na nossa vida, momentos bons, momentos ruins, e nós vivemos muitas coisas aqui na Terra, mas algo que a gente tem muita certeza na vida é que tudo aqui é passageiro. Nós não vivemos pelo que há no mundo, nós vivemos em busca da eternidade. E a eternidade não é algo que nós temos aqui. Aqui nós buscamos suprir as nossas necessidades para a sobrevivência, mas isso não tem que ser o essencial. Então, assim como é dito nesse capítulo em outras partes, como por exemplo no versículo 4, que ele diz para nos lembrarmos do Criador antes que as portas da rua se fechem e os ruídos da pedra do moinho se tornem difíceis de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias filhas da música começarem a desaparecer. Então, quando tudo estiver silencioso, quando tudo estiver triste, você ainda se lembrará dele, porque, de certa forma, tudo vai passar. É um pouco difícil de entender, mas tudo aquilo que a gente vive aqui é extremamente passageiro. E não temos por que nos prendermos a isso. De certa forma, eu concordo com o autor em pensar que o que vivemos aqui é a vaidade, porque às vezes nós nos prendemos àquilo que é terreno e acabamos deixando de lado aquilo que nos leva à eternidade. Então, que em todos os momentos da nossa vida, nós possamos nos lembrar daquilo que é realmente importante, mais especificamente daquele que nos dá a vida, daquele que supre as nossas necessidades, daquele que cuida de cada detalhe, daquele que nos ama, daquele que não mede esforços, daquele que pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas ele nunca esquecerá, que é o nosso Pai que está no céu. Então, apesar de tudo que nós vivemos nessa terra e de todas as nossas conquistas ou derrotas, nós nunca possamos nos esquecer daquele que é realmente a essência do nosso ser e aquele a quem devemos servir de todo o coração. Mais uma vez eu trouxe uma abordagem mais simples e direta, porém eu espero que possa ser compreendido. Convido aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de aprofundar os estudos em Eclesiastes, que possam buscar estudar esse livro bíblico, porque ele é muito interessante, ele é muito profundo e ele nos leva realmente a refletir sobre coisas que muitas vezes nós vivemos na nossa vida e nós acreditamos não viver. Mas quando nós somos confrontados pela palavra, o Espírito Santo sempre nos toca e nos molda de uma maneira diferente. Muito bom, que maravilha, né? A gente agora vai fazer uma complementaçãozinha de um ponto importante, depois dessa abordagem maravilhosa aí feita pela Emily Eduarda, ou pela Eduarda Braga, em que ela passa por todos os pontos, lembrando que esse capítulo 12, ele se emenda lá com 11, né? Quando o pregador está fazendo, por exemplo, a advertência, a exortação em relação aos jovens, e ele vai chamar, quando ele fala que os jovens ele deve viver sua vida de uma forma, vamos dizer assim, pode viver do jeito que o coração dele define, mas que ele tem que lembrar que ele será chamado a juízo, né? Vamos dizer assim, prestar conta de seus atos. E ele retoma no 12, então, fazendo aquela expressão dizendo: lembra-te do teu Criador, lembra-te da tua mocidade, para que você possa ir construindo uma vida de comunhão, uma vida de sabedoria, uma vida santa. E nesse chamado, nessa exortação, ele vai alertar os jovens, por quê? Porque virão os dias em que ele próprio diz assim, que não tenha neles prazer. Ele vai passar agora de uma caminhada que é jovem para a condição da velhice, até mesmo terminar, conforme está lá no versículo 7, quando ele diz assim: então pode retornar à terra como era, o Espírito há de retornar a Deus que o deu. Ele vai fazer uma transição entre a vida, uma vida próspera, uma vida cheia de energia, né? Uma vida de agilidade, e ao caminho da morte. E no meio dessa
dessa transição toda, o pregador, então, ele procurou utilizar palavras, como ele próprio diz assim, palavras de verdade, palavras, e chamou a atenção dizendo que as palavras dos sábios, e ele se coloca como sábio porque ele fala que as palavras, elas não foram usadas a bel prazer, elas foram, na verdade, usadas por um sábio, porque ele tinha o quê? Porque ele deu verdadeira atenção, ele buscou, conheceu e colocou em ordem muitos provérbios, ou seja, ele colocou na vida prática. Ele se dedicou, ele mergulhou a fundo, procurando buscar, e ele via que em tudo era vaidade. E no final, que é muito importante de tudo que a nossa querida Emília Eduarda Braga trouxe, quando ele diz assim, lá no versículo 13, vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E isso ele não passa por esse capítulo, ele passa pelo resumo de tudo que ele viu. Impressionante, como em diversos momentos ele mostrar a fragilidade, até desânimo, até desencanto e desalento à vida, até mesmo quando ele recebia as coisas de Deus, mas aqui no final ele conclui de uma forma realmente como nós devemos concluir como sábio. Que isto é o dever de todo homem, temer a Deus. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham uma boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem vendo este devocional. Um beijo, até a próxima.